Boa noite. Boa noite. O Conselho de Segurança da ONU faz uma reunião de emergência. E rejeita uma resolução para condenar o bombardeio na Síria. Estados Unidos, França e Reino Unido lançaram mais de 100 mísseis contra 3 alvos em resposta ao suposto uso de armas químicas pelo ditador Bashar al-Assad. Donald Trump afirmou que a missão está cumprida, mas deixou o caminho aberto para novas reações caso a Síria volte a usar armas químicas. A Rússia disse que o ataque foi ilegal e que não ficará sem consequências. E o secretário-geral da ONU faz um apelo por uma saída diplomática para o conflito. A ação na Síria foi assunto do encontro de líderes das Américas, ao lado de críticas às eleições convocadas para o mês que vem na Venezuela. Morreu nos Estados Unidos o cineasta Milos Forman, diretor de clássicos vencedores do Oscar. O planeta em atenção. Noite de sexta-feira aqui no Brasil, madrugada deste sábado no Oriente Médio. E os Estados Unidos, com a ajuda da França e do Reino Unido, lançaram o maior ataque contra a Síria desde o início da Guerra Civil há 7 anos. O alvo, instalações relacionadas à produção e ao estoque de armas químicas. Vamos então direto para Nova York conversar com a correspondente Sandra Coutinho. Sandra, boa noite para você. O que você nos conta? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Olha, era pouco antes das 4 da manhã, horário da Síria, quando Estados Unidos, França e Reino Unido começaram a bombardear a capital Damasco. Menos de 12 horas depois, o presidente americano Donald Trump já cantava vitória. Pela rede social, ele disse que o ataque foi executado com perfeição. Trump agradeceu aos aliados pela participação no bombardeio e completou: missão cumprida. Há 15 anos, essa expressão assombra os americanos. 2 meses depois da invasão do Iraque, o então presidente George W. Bush usou a mesma frase. A guerra acabou durando 8 anos e até hoje há militares americanos lutando no Iraque. Os detalhes do ataque de ontem à Síria a gente vê agora na reportagem de Daniel Peters e Luiz Fernando Silva Pinto. Do Mar da Arábia, a Marinha Americana disparou mísseis Tomahawk em direção a alvos dentro da Síria. Do ar, bombardeiros e caças americanos, britânicos e franceses se encarregaram de completar a missão: destruir 3 instalações que os aliados descreveram como fazendo parte do programa sírio de armas químicas. Forças militares americanas anunciaram que bombardearam 2 armazéns perto de Homs e um centro de pesquisas mais ao sul, nos arredores da capital do país. O céu de Damasco foi iluminado pelas baterias antiaéreas do exército de Bashar al-Assad. E o barulho das bombas se misturou aos chamamentos das mesquitas. À luz do dia, apareceram os efeitos da destruição. Essas imagens mostram como eram e como ficaram os alvos atingidos, reduzidos a escombros. Ao todo, as forças aliadas dizem ter disparado mais de 100 mísseis com sistemas de navegação de alta precisão. O Pentágono executou o ataque com a cautela defendida pelo secretário de Defesa, James Mattis, e pelos comandantes militares. O regime de Bashar al-Assad sofreu danos, a fabricação de armas químicas pode ter sido comprometida por vários anos, mas nenhum militar russo servindo na Síria foi atingido e o poderio militar do Kremlin permaneceu intacto. Os Estados Unidos afirmaram que não avisaram os russos previamente, mas que usaram uma linha de comunicação militar entre os 2 países para evitar acidentes no espaço aéreo. A Síria e a Rússia disseram ter abatido grande parte dos mísseis aliados. Informação que contradisse o que anunciaram os militares americanos, que todos os alvos foram atingidos com sucesso antes mesmo que as defesas sírias tivessem sido acionadas. O Pentágono está executando as ordens da Casa Branca de punir o regime de Assad, mas pelo menos por enquanto não tem uma estratégia definida sobre o que fazer na Síria a médio ou a longo prazo. Além disso, há o problema sobre quem diz o quê. Segundo o secretário James Mattis, por exemplo,
não há outra ação planejada. Mas o presidente americano fala em algo diferente. Na Casa Branca, quando anunciou o ataque, Donald Trump não se limitou a falar apenas em mísseis, nem garantiu que esse será o único ataque. Nós vamos usar contra a Síria todos os instrumentos que temos, militares, econômicos e diplomáticos, ele disse. E vamos sustentar essa resposta até que a Síria pare de usar armas químicas que são proibidas. Trump também fez um alerta direto a um importante aliado do ditador sírio. A Rússia precisa decidir se vai continuar nesse caminho de escuridão ou se vai se juntar às nações civilizadas como uma força para a estabilidade e a paz. Só reforçando que o comando militar americano disse que o ataque de ontem foi uma operação isolada e que não há previsão de novas ações militares. O embaixador da Rússia aqui nos Estados Unidos, o Anatoly Antonov, foi o primeiro representante do Kremlin a reagir ao ataque. Ainda na noite de ontem, Antonov disse que o bombardeio executado por Estados Unidos, França e Reino Unido contra alvos na Síria não ficará sem consequências e que insultar o presidente da Rússia é inaceitável e inadmissível. Logo cedo, o embaixador russo nas Nações Unidas convocou uma reunião de emergência no Conselho de Segurança, a quinta nessa semana, para falar da Síria. O repórter cinematográfico Sherman Costa e eu acompanhamos as discussões dos diplomatas na ONU. Mesmo ausente do plenário do Conselho de Segurança, foi uma frase do presidente Donald Trump que marcou a reunião de emergência na ONU. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse que Trump mandou um recado para o ditador Bashar al-Assad. Se o regime sírio usar esses gases tóxicos de novo, as armas dos Estados Unidos estarão prontas e carregadas. Ela afirmou que o tempo de negociar acabou na noite de ontem e que os Estados Unidos estão prontos para manter a pressão sobre a Síria. Nikki Haley ainda criticou a Rússia. Disse que não vai permitir que o uso de armas químicas fique impune e deixar que os russos destruam todas as normas internacionais. Citando o presidente Vladimir Putin, o embaixador russo na ONU, Vassily Nemezia, disse que o bombardeio sem a permissão do Conselho de Segurança viola as regras da ONU e a lei internacional. Ele afirmou que o ataque foi uma agressão contra um Estado soberano que está na linha de frente do combate ao terrorismo. O embaixador sírio na ONU, Bashar al-Jafari, condenou o ataque e lembrou que o bombardeio aconteceu no momento em que os inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas chegavam à Síria para investigar o suposto ataque químico em Duma, nos arredores de Damasco. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu o fim da ação militar e a retomada da diplomacia. Precisamos evitar qualquer ato que agrave o sofrimento do povo sírio, afirmou Guterres. Em contra. O projeto de resolução condenando o bombardeio aliado apresentado pela Rússia foi rejeitado por Estados Unidos, França e Reino Unido. Não ha sido aprovado. A polarização que marcou a reunião na ONU aqui em Nova York não se repetiu no Congresso americano lá em Washington. Deputados e senadores do partido do presidente e da oposição apoiaram a ação militar contra a Síria. O presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan, elogiou a operação e afirmou que o país está unido para impedir que o uso bárbaro de armas químicas fique sem resposta. Outro republicano que aprovou o bombardeio foi o senador John McCain, que fez uma ressalva. O ataque precisa ser acompanhado de uma estratégia mais ampla no Oriente Médio. A líder da oposição democrata na Câmara, Nancy Pelosi, afirmou que o ataque químico desumano em Duma precisava de uma reação forte, mas lembrou que uma ação mais ampla na Síria precisaria da aprovação do Congresso. Do lado de fora da Casa Branca, dezenas de pessoas protestaram contra a ação militar, uma demonstração de que o apoio ao bombardeio não é unânime.
A repercussão do ataque na Síria teve reações opostas na França e no Reino Unido. Enquanto a primeira-ministra britânica sofreu críticas por não pedir autorização do parlamento para o bombardeio, na França não houve surpresa. Mas o clima na Europa é de cautela. Vamos então até Londres com mais informações. Cecília Malan, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Mona Lisa, boa noite a todos. A primeira-ministra britânica repetiu hoje ao longo do dia que a comunidade internacional não pode tolerar o uso de armas químicas, seja na Síria, nas ruas do Reino Unido ou em qualquer lugar do mundo. Theresa May insistiu que o ataque não foi uma intervenção na guerra civil da Síria e que o objetivo não é provocar uma mudança de liderança por lá. Apesar das críticas da oposição, a chefe do governo britânico disse que o ataque era a coisa certa a fazer. A União Europeia está lado a lado com os nossos aliados em nome da justiça, disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Já Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, que vai se reunir na segunda-feira, cobrou da Europa um esforço ainda maior para garantir a paz e acabar com o sofrimento da população síria. Um século depois da Primeira Guerra Mundial, não podemos aceitar que armas químicas sejam usadas nos conflitos atuais, declarou o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni. Itália e Alemanha apoiaram, mas não participaram dos ataques contra o regime do ditador Bashar al-Assad. O ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, alertou que sem a Rússia nenhuma solução política vai funcionar. Enquanto os líderes da Turquia e de Israel receberam com entusiasmo a ação conjunta de britânicos, franceses e americanos, o porta-voz do governo da Jordânia, pequeno país que recebe milhões de refugiados sírios, alertou que violência gera mais violência. Assim como nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump não consultou o Congresso para autorizar o ataque, Theresa May também não pediu aprovação do parlamento britânico, que está em recesso. Isso gerou muitas críticas. A primeira-ministra insiste que a decisão foi tomada dentro da legalidade. Mas na segunda-feira, quando os deputados voltam ao trabalho, ela vem se explicar aqui no parlamento. O fantasma da guerra no Iraque persegue os britânicos. Em 2003, o então primeiro-ministro Tony Blair convenceu o parlamento a autorizar uma intervenção militar. Foi uma das decisões mais controversas dos últimos tempos e até hoje pesam sobre Blair acusações de que a ação foi prematura. Os franceses não têm a mesma assombração. Costumam apoiar os governantes em ações militares. Ainda mais Emmanuel Macron, que foi eleito dizendo que considera o uso de armas químicas uma linha vermelha. Hoje, o governo dele descreveu o objetivo da ofensiva contra o regime sírio como simples e legítimo para impedir novos ataques químicos. A reação mais aguardada ao ataque dos aliados ocidentais foi, sem dúvida, a dos russos. É o que mostra o correspondente Marcelo Correge. Numa reação menos dura do que a comunidade internacional esperava, Sergei Lavrov assumiu a função de se pronunciar pela Rússia. Hoje à tarde, em Moscou, o ministro das Relações Exteriores russo comentou as ações militares de Estados Unidos, Grã-Bretanha e França contra a Síria. Segundo Lavrov, os ataques à capital Damasco e à cidade de Homs são inaceitáveis e ilegais. Ele se referia à Resolução 2245 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que garante a soberania de qualquer Estado em conflitos internos. Lavrov deu voz à nota do presidente Vladimir Putin, divulgada um pouco mais cedo pelo site do Kremlin. Nela, o presidente da Rússia já havia condenado a ação militar das potências ocidentais, sem o aval do Conselho de Segurança da ONU. Putin disse que as ações dos Estados Unidos causaram dor aos civis sírios e pioraram ainda mais o cenário atual das relações internacionais. No comunicado, o presidente russo ressaltou que os especialistas da Organização para a Proibição de Armas Químicas já tinham sido enviados à Síria para investigar os supostos ataques com armas químicas da última semana, na cidade de Duma.
No entanto, no que Putin considerou um ato cínico, os Estados Unidos e seus aliados atacaram a Síria antes de conhecerem os resultados dessa investigação. O presidente Putin também disse que o governo de Bashar al-Assad é legítimo e que os militares russos ajudam a Síria a lutar contra o terrorismo. Em meio a essa crise internacional, o exército sírio anunciou agora há pouco que reconquistou a região de Guta Oriental, nos arredores de Damasco. Mais cedo, o gabinete da presidência fez questão de divulgar imagens de Bashar al-Assad indo trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ao colega iraniano Hassan Rouhani, Assad teria dito que o ataque aumentou a determinação dele de esmagar o terrorismo. A guerra civil na Síria já matou mais de 400 mil pessoas nos últimos 7 anos. E além das grandes potências, envolve também países vizinhos. A tragédia do povo sírio se espalha pelos acampamentos de refugiados nos países vizinhos e na Europa. 5 milhões de pessoas fugiram do país, outros 6 milhões tiveram que deixar suas casas. E o mapa da tragédia síria é difícil de ser desenhado. A Síria vive sob uma ditadura há quase 50 anos. Primeiro, com o Hafez al-Assad, que governou por 30 anos. E desde sua morte, em 2000, com o filho dele, que herdou o poder, o atual ditador Bashar al-Assad. Os protestos por democracia começaram em 2011. Influenciados pela Primavera Árabe nos países vizinhos, os sírios foram às ruas pedir a mudança do regime. Bashar al-Assad respondeu com armas. Os protestos logo se tornariam uma guerra civil que se estende há 7 anos. Os rebeldes, que o governo sírio chama de terroristas, chegaram a ocupar boa parte do país, mas com a ajuda da Rússia, que passou a apoiar Assad com bombardeios em 2015, o governo conseguiu retomar a maior parte das cidades. A Rússia tem bases navais e aéreas na Síria, consideradas estratégicas por causa do acesso ao mar Mediterrâneo. Mas o mapa dos conflitos não tem só essas duas cores. Aproveitando o caos da guerra civil, grupos terroristas ocuparam territórios. O grupo terrorista Estado Islâmico, surgido no Iraque, avançou no território sírio. Esses terroristas foram combatidos por uma coalizão apoiada pelos Estados Unidos. Apesar de sofrer derrotas consecutivas, o Estado Islâmico continua dominando pequenas regiões. Parte do norte do país está sob controle dos curdos. Eles combateram o Estado Islâmico, querem um governo próprio e enfrentam a vizinha Turquia. O regime de Assad é apoiado também pelo Irã, que mandou para o país milícias treinadas pelo Hezbollah, que dominam uma área a oeste de Damasco. Israel recentemente bombardeou essa área para impedir que armas do Irã cheguem até o grupo. As intervenções americanas na Síria aconteceram em momentos e por motivos diferentes. Na luta contra os terroristas do Estado Islâmico, os Estados Unidos bombardearam o país várias vezes. Mas até o ano passado não haviam enfrentado diretamente o ditador Bashar al-Assad. A primeira grande tensão dos americanos com o governo sírio veio em 2013 por causa de um ataque com armas químicas. O ataque foi o maior e mais mortal e aconteceu em Guta. Deixou quase 1.500 pessoas mortas. Na época, o governo Obama chegou a discutir um ataque, mas com a intervenção da Rússia, a Síria prometeu entregar todas as suas armas químicas. Mas um ano atrás, a mesma região foi atingida novamente por um ataque químico. Dessa vez, já sob o governo Trump, os Estados Unidos retaliaram, mandando quase 60 mísseis e destruindo instalações militares. Agora, as armas químicas estão de volta ao centro das discussões, tornando mais difícil que nesse mapa se desenhe o caminho para a paz. Vamos lá, vamos para São Paulo conversar com a Isabela Camargo. Aliás, esse é um plantão dos madrugadores, estão juntos aqui. Diga boa noite e não bom dia. Exato, para não errar. Bela, boa noite. A gente começa falando do frio porque ele está chegando, né? Pois é, Mona, vamos ter que falar do seu tão temido frio, não é? Boa noite para você, Rodrigo, boa noite a todos. Olha, o frio que já está fazendo na região sul, amanhã aumenta e as temperaturas vão cair na faixa leste de São Paulo e também Rio de Janeiro. Vamos ver aqui as diferenças juntos no telão. Quem estiver na capital paulista vai sentir a maior diferença, tá? 5 graus se a gente comparar com o que foi registrado hoje. Então amanhã, gente, máxima só de 21. Rio de Janeiro, 26, Curitiba e Florianópolis, então, já fez frio hoje e amanhã, então, teremos alguns graus a menos. Já nas capitais do Norte e Nordeste, nenhuma variação, o que é normal no outono. Então, máxima de 30 graus em Salvador, Natal, Palmas e também em Rio Branco. Outra mudança
amanhã é que as cidades da faixa leste do Paraná, São Paulo, Grande Rio, região serrana, devem ficar com o céu bem nublado, porque o vento agora está vindo do mar com bastante umidade. Aliás, é esse vento aqui que fez a Marinha emitir um alerta de ressaca para todo o litoral aí de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, até Guarapari, no Espírito Santo. O tempo nesse domingo começa com bastante sol e fica, então, com o tempo bem firme em grande parte do Rio Grande do Sul, área central de Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, interior de Minas, Bahia, oeste de Sergipe, Alagoas e boa parte de Pernambuco. Gente, essa notícia para Pernambuco é boa. Não deixa de ser uma trégua, porque a cidade de Bodocó, no agreste pernambucano, decretou situação de emergência por causa da chuva. Mona e Rodrigo, mais de 800 habitantes estão desabrigados ali no agreste de Pernambuco. É isso aí, chuva boa esperada, mas Sim. Em excesso traz prejuízo. Como é que fica? Ainda chove muito? Chove sim, Rodrigo, principalmente no norte do Piauí e Ceará. Estados que já estão sendo castigados aí pela chuva, E então, amanhã a gente destaca aqui, olha, Ceará, como eu já falei, norte do Piauí, Maranhão e também bons volumes para o Pará, Amazonas e Roraima. Agora, e nos próximos dias, a chuva vai continuar. Então, aqui nós estamos vendo até a próxima sexta-feira mais chuva para o interior do Ceará, norte do Maranhão, destaco aqui o norte do Pará, Amazonas e Roraima mais uma vez. Nesse mapa, eu ainda aproveito para mostrar que, olha, no Rio Grande do Sul, onde nós temos muitas cidades já em situação de emergência por causa da seca, nós teremos pouca chuva nos próximos dias. Então, para o pessoal do Nordeste, é importante a gente reforçar, Mona e Rodrigo, que além da chuva continuar nos próximos dias, o risco de deslizamentos e alagamentos também continua. É isso, obrigada. Recados passados. Bom fim de semana, Isabela. Para nós, Mona. Bom domingo. Quem estuda no último ano do ensino médio em escola pública tem só até amanhã para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para não pagar a taxa de R$ 82, é preciso acessar a página do Enem na internet, atenção, até às 23h59 deste domingo, horário de Brasília. O INEP, que organiza a prova, estima que 800 mil estudantes que têm direito à isenção ainda não fizeram o pedido. Você encontra outras informações na página do Jornal Nacional na internet. Daqui a pouco, outras informações sobre a ação dos Estados Unidos e aliados contra o uso de armas químicas na Síria. O ataque virou assunto, inclusive, do encontro de líderes das Américas. Estamos de volta para falar mais sobre o ataque dos Estados Unidos e aliados contra a Síria. Vamos a Nova York conversar de novo com a repórter Sandra Coutinho. Sandra? Olha, tanto de um lado como de outro desse conflito, as conversas são intensas. O presidente Donald Trump falou por telefone com o presidente francês Emmanuel Macron e com a primeira-ministra britânica Theresa May. Trump agradeceu aos dois e eles concordaram que o ataque à Síria foi necessário e bem sucedido. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin também se movimentou. Ele conversou com o presidente turco Tayyip Erdogan e os dois decidiram aumentar os esforços bilaterais para acabar com o conflito na Síria. Inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas já estão em Damasco para responder a uma pergunta crucial. Houve mesmo um ataque com armas químicas em Duma no sábado passado? Mas outra questão importante, a gente já sabe que eles não vão responder. Se o ataque químico aconteceu de fato, quem é o responsável? Apontar os culpados não é o objetivo dessa equipe internacional de inspetores. Estados Unidos, França e Reino Unido não têm a menor dúvida de que crianças e adultos sírios morreram na semana passada vítimas de um ataque com um agente químico comandado pelo ditador Bashar al-Assad. Esse foi o motivo que Trump, Macron e May alegaram para justificar o bombardeio de ontem na Síria. Mona Lisa e Rodrigo. É isso, o mundo em alerta. Obrigada, Sandra. E olha, no Peru, líderes reunidos para a Cúpula das Américas expressaram preocupação com uma possível escalada do conflito. A Cúpula das Américas foi atropelada pelo anúncio do bombardeio de Donald Trump, que faltou ao encontro dizendo que precisava coordenar uma resposta contra a Síria. O que ninguém imaginava é que os ataques começariam exatamente durante a abertura do evento aqui no Teatro Nacional do Peru. O presidente Michel Temer e os outros chefes de Estado estavam assistindo à cerimônia quando as primeiras bombas caíram na Síria. Hoje, países como Cuba e Bolívia criticaram a ação militar. O
presidente Evo Morales disse que os Estados Unidos abriram a possibilidade de um terrível enfrentamento nuclear. Os líderes de México, Canadá e da maioria dos países condenaram o uso de armas químicas e pediram diálogo à comunidade internacional para evitar o agravamento da crise. O presidente Michel Temer também criticou o uso de armas químicas, defendeu uma investigação sobre o caso e a mediação da ONU. Essas questões devem ser resolvidas baseadas no direito internacional. Portanto, é importante a ONU entrar nessa questão para logo resolver o conflito da Síria, né? Não se pode deixar isso quase eternamente, como vem acontecendo, prejudicando, portanto, as relações internacionais e prejudicando a região. Além dos ataques à Síria, a Venezuela dominou as discussões do último dia da cúpula. Não houve consenso, mas aumentou a pressão contra Nicolás Maduro e as eleições que ele convocou para o dia 20 de maio. O Grupo de Lima, que reúne 14 países, entre eles o Brasil, divulgou uma carta dizendo que o processo eleitoral não é democrático. Argentina, Chile e Colômbia avisaram que não vão reconhecer o resultado de uma eleição desenhada para perpetuar uma ditadura. O vice-presidente americano, Mike Pence, responsabilizou Maduro pelo caos na Venezuela e criticou Cuba, que respondeu acusando os Estados Unidos de apoiar golpes de Estado na região. O único ponto em comum na cúpula foi o compromisso assumido pelos países de colaborar no combate à corrupção. Um tema que precisa ir além do discurso e da pose para as fotos. Já está com a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSL do Rio, pré-candidato à presidência da República, por crime de racismo. A acusação se refere a supostas ofensas feitas por ele contra quilombolas durante palestra no Clube Hebraica, no Rio, no ano passado. De acordo com a denúncia, Jair Bolsonaro usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avaliou a conduta de Jair Bolsonaro como ilícita, inaceitável e severamente reprovável. A PGR também ofereceu denúncia contra o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, por supostas ameaças a uma jornalista. A defesa de Jair Bolsonaro diz que a PGR se presta a um papel de viés político que, em vez de agir na defesa dos interesses da nação, perde tempo e recursos do contribuinte para apurar supostos crimes que sabe não terem ocorrido. Para a defesa, como parlamentar, Bolsonaro tem o direito e o dever de debater temas polêmicos que afligem o povo brasileiro e seu eleitorado. Foi exatamente o que fez no Clube Hebraica, ainda segundo a defesa, ao defender que todos devem trabalhar para seu próprio sustento, inclusive quilombolas e indígenas, ao invés, nas palavras da defesa de Bolsonaro, de serem sustentados pelo Estado. Para a defesa, a denúncia apresentada tem ataques infundados com o objetivo de denegrir a imagem de Bolsonaro. A defesa diz ainda que Jair Bolsonaro não terá qualquer dificuldade de provar na justiça que não é racista. Já a defesa de Eduardo Bolsonaro disse que vai mostrar que nunca houve nenhum tipo de ameaça feita por ele.